Fala moçada, sejam muito bem-vindos. A pergunta de hoje é a seguinte: se um iceberg derreter, o que acontece com o nível do oceano? Devido a fatores climáticos, devido a correntes marítimas, nós temos então um iceberg derretendo. O nível do oceano aumenta, permanece ou diminui? Bom, se você acha que aumenta, você precisa assistir esse vídeo, tá bom? Eu vou te explicar essa situação usando um caso bem comum que tenho certeza que vocês já viram e já fizeram em casa. Você tem um copo, um recipiente com água e você tem uma pedrinha de gelo. Água com gelo. O que acontece quando esse gelo derrete? O nível aumenta, diminui ou permanece o mesmo? Resposta: permanece o mesmo. O nível de água não muda porque o gelo derreteu. Ítalo, como assim? Deixa eu colocar números para facilitar a nossa vida. A densidade do gelo, moçada, vale 0,9 gramas por centímetros cúbicos, tá bom? A densidade da água vale 1 grama por centímetro cúbico, beleza? Então veja o seguinte, ó. O que acontece quando eu coloco água no congelador e ela se transforma em gelo? O que acontece é que a densidade da água, ao se transformar em gelo, diminui. A água perde densidade quando se transforma em gelo. Tudo bem? Agora, Ítalo, qual a importância disso? Veja bem. Nós sabemos que densidade é igual a massa sobre o volume. 1 quilo de gelo, moçada, é a mesma coisa que 1 quilo de água. A massa é a mesma, a massa não mudou. Se essa massazinha aqui, ó, é constante, o que acontece quando a densidade diminui? Se a densidade diminuir, tá vendo, ó, de 1 para 0,9, o volume vai aumentar. Ítalo, o volume aumenta? Me dá um exemplo na minha vida, prático, para eu enxergar isso. Você pega uma garrafinha de água, beleza? Garrafinha de água, colocou água dentro, lacrou e colocou no congelador. Aí você esqueceu aquela garrafa com água. 4, 5 horas depois, quando você vai pegar, o que pode ter acontecido é que aquela garrafa quebrou. Por que a garrafa quebrou? É claro que aquela garrafa está sofrendo uma contração, que a temperatura diminui. Mas o motivo é exatamente esse, ó. A água se transformou em gelo. Ela perdeu, pessoal, mais ou menos, os matemáticos aí me perdoem, eu vou fazer uma aproximaçãozinha, ela perdeu mais ou menos aqui 10% de volume, de densidade. 10% de densidade. Se ela perde 10% de densidade, é porque ela vai ganhar 10% de volume. É o que, Ítalo? É, quando você coloca água no congelador, aquele gelo ganha 10% a mais de volume em relação àquela água. A massa é a mesma, as duas têm o mesmo valor, mas o volume não. O gelo ele cresce, beleza? Mas por que, Ítalo? Pelo seguinte motivo. Quando você tem água, estado líquido, as moléculas elas estão ligadas num formato mais piramidal, tá bom? Pirâmide, piramidal. Quando você pega essa água e solidifica essa água, ela começa a formar o que a gente chama de retículo cristalino. As moléculas começam a se ligar numa nova organização. Essa nova organização, ela é hexagonal. E como é um hexágono, é maior do que aquela piramidal, o gelo acaba ganhando volume, o gelo acaba crescendo. Então pensa, ó, quando a água se transforma em gelo, ela perde densidade. Consequentemente, ela ganha o quê? Volume. Bora fazer o contrário, ver se ficou claro? Bora? Me ajuda aí, vê se você conseguiu visualizar. O gelo agora vai se transformar em água. Quando o gelo se transforma em água, o que aconteceu com a densidade? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, acompanha comigo. Gelo se transformou em água. Aumentou mais ou menos quanto? 10%, não foi? Ah, tá. Então, Ítalo, essa densidade aumentou mais ou menos 10%. Beleza. O que vai acontecer com esse volume? Esse volume vai diminuir mais ou menos 10%. Então, olha que bacana. Quando esse gelo derreter, ele vai ocupar um certo volume. É o mesmo volume que ele tinha anteriormente? Não.
ele vai ter perdido 10%. Então, se ele cabia num certo volume, o volume que ele cabe agora é 10% mais ou menos menor do que o anterior. Então, ele não precisa mais de tanto espaço, ele perdeu volume. Olha que bacana aqui, ó. Eu tenho aqui um bloquinho de gelo, beleza? E esse bloquinho de gelo, ele tem um certo percentual para fora, tá vendo? Ó? Um percentual de gelo para fora. Sabe de quanto é esse percentual? É de 10% aproximadamente. 10% fica fora d'água e 90% fica dentro d'água. É o que às vezes a gente diz assim, ah, isso é só a ponta de um iceberg, né? Essa ponta do iceberg é porque a gente só consegue enxergar quanto aqui? 10%. Os outros 90% estão submersos, beleza? Agora veja o detalhe. Quando esse gelo se transformar em água, nós vimos que ele vai perder quanto? Mais ou menos 10% do seu volume, tá bom? Resultado, ele vai perder toda essa partezinha aqui de cima. Toda a parte de cima ele vai perder. Essa partezinha de cima vai caber exatamente aqui dentro. Percebeu? O gelo, ele perdeu 10% do seu volume. Então ele não vai mais precisar desse espaço todo que ele tinha. Ele vai caber só aqui dentro, ó. Exatamente aqui dentro. É exatamente, moçada, essa situação, ó. Imagina, aqui, ó. Tirando o espaço do gelo, é claro que eu sei que não vai ficar assim, mas se eu tirasse o espaço do gelo, peguei aquele gelo e tirei, não ficaria visualmente uma coisa parecida assim? Essa porção de gelo aqui, ó, ela se transformou em água, não foi? Se eu pegar esse gelo que derreteu, que agora é água, e colocar aqui dentro, ele vai caber exatamente aqui dentro. Ah, então ele ocupa menos espaço. O gelo, quando se transforma em água, diminui o seu espaço, diminui o seu volume. Exatamente em quanto? Em 10%. Então, o que vai acontecer, resumindo, pegou um copo com gelo e água. Na hora que esse gelo derreter, o nível de água vai permanecer o mesmo. O nível de água só aumentou quando você colocou o gelo. Depois que o gelo estava lá dentro, ele não aumenta mais. Beleza? Deu para entender? Bora responder a pergunta que eu fiz no início do vídeo? Seguinte, ó. Vamos para cá agora, ó. Eu tenho aqui um bloco de gelo, certo? O gelo que está no continente, em cima da Terra. E eu tenho um iceberg. Responda você, pelo que eu te expliquei agora, o que vai acontecer com esse nível do mar se esse iceberg derreter. Ah, Ítalo, eu entendi. Deixa eu ver aqui, Ítalo, ó. Esse gelo fica 10% do lado de fora. Ah, isso é só a ponta do iceberg. É isso aqui, ó, só a ponta do iceberg. O que a gente não vê corresponde a 90%. É, exatamente. O que vai acontecer é que esse gelo todo vai derreter. Vai. E ele vai perder quantos por cento de volume? 10%. Ele vai diminuir. Como ele diminui 10%, essa partezinha que estava aqui em cima, agora cabe aqui dentro. E o nível do oceano continua o mesmo. Ítalo, eu entendi isso que você falou. Entendi. Vai perder 10%, vai caber aqui, beleza. Mas por que? Ítalo, eu já li, eu já vi em vídeos que devido ao aquecimento global, o nível do oceano vai subir. Onde é que está o erro aqui? Moçada, muito cuidado com esse tópico em vestibular, tá bom? O nível do oceano não se modifica porque um iceberg derreteu. Isso é fato, certeza. Agora, de onde é que vem a ideia de que o oceano vai subir devido ao aquecimento global, que é sim verdadeira? Vem daqui, ó. Imagina esse bloco de gelo que está no continente. O gelo que está em cima do solo, beleza? O gelo que está apoiado na terra. Se um bloco desse de gelo aqui, ó, ele cair, o nível do oceano aumenta. E é esse bloco de gelo que nós estamos preocupados. O aquecimento global tem derrubado esse bloco de gelo e quando esse bloco de gelo cai, o nível do oceano aumenta. Mas depois que o bloco de gelo já tiver caído, que é um iceberg, o nível do oceano não muda mais. Então, o nível do oceano muda com o gelo das geleiras. Com o gelo dos icebergs, o nível do oceano não muda mais. Já mudou o que deveria ter mudado, beleza? Só para você ter uma ideia. Um blocozinho desse de gelo, ele caiu em 2017, tá? Primeiro que é um processo natural, isso sempre aconteceu.
mas foi intensificado, a velocidade dele está mais alta agora com o aquecimento global. Sabe qual foi o tamanho desse bloquinho de gelo que caiu? O bloco de gelo foi mais ou menos o equivalente a 4 vezes Londres. Tem noção do que é isso? 4 vezes. É maior do que a cidade de São Paulo. Então, olha o que vai acontecer aqui. Só para você ter uma ideia, a extensão desse bloco de gelo é de 1.600 quilômetros. 1.600 quilômetros de distância, de comprimento. De altura, o bloco de gelo era até, para um bloco de gelo, né? Eu sei que é grande, mas eram 200 metros. 200 metros. Mas 200 metros comparados a 1.600 quilômetros não vale muita coisa. Mas era um bloco imenso. Olhando de cima, o que é que você vai ver? Você vai ver uma área de aproximadamente 1.600 quilômetros quadrados. É muita coisa. Esse bloco caiu em 2017. Na hora que ele cai, ele produz uma onda muito grande. Esse bloco começou a se afastar. Agora, em 2020, ele vai estar chegando em mar aberto, tá bom? E outro detalhe bacana que influencia no aquecimento global, moçada, é o seguinte: essa camada de gelo, ela é branca. E como ela é branca, você sabe que o branco ele reflete, é a reflexão de todas as cores. Então, na hora que raios do sol eles chegam, esses raios são refletidos. Ó. A maior parte deles vai ser refletida, é branco. Mas a partir do momento que eu não tiver mais esse bloco de gelo e esse raio de luz tocar no solo, uma parte vai ser absorvida pela superfície e uma parte vai ser refletida. O que vai acontecer com a temperatura? Vai aumentar mais ainda, vai potencializar o fato de não termos mais esse bloco de gelo, beleza? Outra coisa bacana, cientistas fazem perfurações aqui, ó, nesse bloco de gelo e tiram camadas. Até o tom do branco é diferente. Ele vai tirando camadas aqui de gelo. Sabe o que a galera encontra nessas camadas de gelo? Ar. Por quê? Lembra que a água tinha um formato piramidal? E ela foi formando o retículo cristalino. Para você que não está visualizando o retículo cristalino, você começa a ver a formação dele quando você tem uma cuba de gelo que você colocou lá a água, passou ali meia hora e você foi ver que se estava pronto. É claro que não estava, mas quando você toca tem uma casquinha de gelo, né? É aquilo ali, é a formação do retículo cristalino. Ele está formando o retículo cristalino e à medida que ele vai formando, saindo de uma estrutura piramidal para uma estrutura hexagonal, bolhas de ar ficam presas ali dentro. Então nós temos exatamente a concentração de CO2 que tinha naquela época, há milhares ou milhões de anos. À medida que esse bloco de gelo ia sendo formado, o ar da atmosfera ia sendo preso aqui. Então nós temos exatamente a taxa de CO2. Vários vestibulares já têm cobrado, por exemplo, a relação da taxa de CO2 encontrada nessas perfurações com o aquecimento global, com, por exemplo, a Revolução Industrial, que você percebe no gráfico um aumento exponencial, tá bom? Então, moçada, resumindo, respondendo agora aquela pergunta de forma bem direta, o que vai acontecer? Se o nível dos oceanos aumenta, diminui? Não. Nível do oceano permanece o mesmo. Nossa preocupação é com o gelo que está nas geleiras, em cima do solo, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande abraço e até a próxima.